Devido à sua aerodinâmica superior e design elegante, o Supermarine Spitfire tornou-se uma das aeronaves icônicas da Segunda Guerra Mundial. Como o Mustang P-51, este caça veio a definir uma era de combate corajoso contra inimigos desesperados. O Supermarine Spitfire. Design e desenvolvimento. Reginald Joseph Mitchell, um designer britânico de aeronaves para a empresa de aviação Southampton Supermarine, começou a trabalhar no precursor do Spitfire em 1931, quando o Ministério do Ar pediu um caça moderno capaz de voar a 250 milhas por hora. Mitchell projetou o Supermarine tipo 224 para esse papel. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. Era um monoplano de cockpit aberto com asas de gaivota volumosas e um grande trem de pouso fixo com espátulas, alimentado pelo motor Rolls-Royce Goshawk de 600 cavalos de potência. Os 224 usavam um sistema de resfriamento por evaporação experimental, e problemas com esse sistema, combinados com o desempenho decepcionante da aeronave, levaram à sua rejeição. Isso levou ao tipo 300, com um trem de pouso retrátil e uma envergadura reduzida em 6 pés. Este projeto foi apresentado ao Ministério da Aeronáutica em julho de 1934, mas não foi aceito. Em seguida, passou por uma série de alterações, incluindo a incorporação de um cockpit fechado, aparelho de respiração com oxigênio, asas menores e mais finas e o recém-desenvolvido e mais potente motor Rolls-Royce Private Venture 12V12, posteriormente chamado de Merlin. Em novembro de 1934, Mitchell, com o apoio do proprietário da Supermarine, Vickers Armstrong, iniciou o trabalho de design detalhado nesta versão refinada do tipo 300, resultando no protótipo K-54. Em agosto de 1933, Mitchell passou por uma colostomia para tratar o câncer retal, mas continuou a trabalhar no Spitfire. Incomum para um designer de aeronaves na época, ele fez aulas de voo e obteve sua licença de piloto em julho de 1934. O câncer retornou 2 anos depois, e Mitchell não pôde assistir ao voo inaugural do Spitfire, mas ele era frequentemente visto assistindo o avião voar de seu jardim em Russell Place, Portswood, Southampton, nas proximidades. Ele morreu em 1937 e seu sucessor, Joe Smith, desenvolveu o caça para torná-lo mais rápido e mais poderoso. Em 5 de março de 1936, o K-54 decolou do aeródromo de Easley, pilotado pelo capitão Joseph Mutt Summers. Com este voo, uma lenda nasceu. O primeiro voo verdadeiro do Vickers Supermarine Spitfire ocorreu apenas 4 meses após o voo inaugural do que é considerado sua aeronave parceira, o Hawker Hurricane. O desenvolvimento do Spitfire continuou com a primeira retração do trem de pouso em 10 de março de 1936 e testes de diferentes hélices para aumentar a velocidade máxima. A forma da asa e todas as curvas compostas no avião o tornaram belo, disse Alex Spencer, curador de aeronaves militares britânicas e europeias no Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian. No entanto, essa beleza teve um preço. Era uma aeronave muito complexa de se construir. Houve atraso após atraso na entrega, mas eles resolveram os problemas de produção e se prepararam para o conflito que todos sabiam que estava por vir. O público britânico viu o Spitfire pela primeira vez na Exposição Aérea da Royal Air Force, Hendon, em 27 de junho de 1936, mas o primeiro Spitfire de produção, K-9787, não saiu da linha de montagem de Woolston, Southampton, até meados de 1938. Como resultado dos atrasos para colocar o
Spitfire, em plena produção, o Ministério do Ar propôs um plano para que sua produção fosse interrompida após o pedido inicial, de 310, mas as direções da Supermarine e Vickers conseguiram convencer o Ministério do Ar de que os problemas de produção poderiam ser superados, e um pedido de mais 200 Spitfires foi feito em 24 de março de 1938. Uma aeronave de produção custava cerca de 9.500 libras. Os componentes mais caros eram a fuselagem fabricada e acabada à mão, custando aproximadamente 2.500 libras, seguida pelo motor Rolls-Royce Merlin a 2.000 libras, depois as asas a 1.800 libras o par, armas e trem de pouso ambos a 800 libras cada, e a hélice a 350 libras. Armamento. Em abril de 1935, o armamento planejado foi alterado de 2 metralhadoras Vickers de 3 polegadas em cada asa para 4 Brownings Mark II de 3 polegadas. Os testes iniciais revelaram que, embora as armas funcionassem bem no solo e em baixas altitudes, elas congelavam em altitudes elevadas, especialmente as armas de asa externa, pois as Brownings da Royal Air Force foram modificadas para disparar com o ferrolho aberto. Isso evitava o superaquecimento da cordite usada na munição britânica, mas permitia que o ar frio fluísse livremente pelo cano. A Supermarine resolveu o problema em outubro de 1938, quando adicionou dutos de ar quente dos radiadores da asa para as armas e anteparos ao redor dos compartimentos das armas para reter o ar quente na asa. Pedaços de tecido vermelho foram colados sobre as portas das armas para protegê-las do frio, sujeira e umidade até o disparo. Mesmo com as 8 Brownings funcionando perfeitamente, os pilotos logo perceberam que elas não bastavam para destruir aeronaves maiores. Relatórios de combate mostraram que, em média, 4.500 rodadas eram necessárias para abater uma aeronave inimiga. Em junho de 1939, um Spitfire foi equipado com um canhão automático hispano alimentado por tambor em cada asa, uma instalação que exigia grandes bolhas na asa para cobrir o tambor de 60 rodadas. No entanto, os hispanos, que originalmente haviam sido projetados e produzidos pela empresa franco-espanhola Hispano-Suíça em meados dos anos 30, foram considerados muito pouco confiáveis. Então, em agosto de 1940, a Supermarine aperfeiçoou uma instalação mais confiável com um mecanismo de alimentação aprimorado e 4 metralhadoras Browning em cada painel de asa externo. Dunkirk e a Batalha da Grã-Bretanha. Devido à sua aerodinâmica superior e design elegante, o Supermarine Spitfire tornou-se uma das aeronaves icônicas da Segunda Guerra Mundial. Como o Mustang P-51, este caça veio a definir uma era de combate corajoso contra inimigos desesperados, embora tenha exigido muito mais desenvolvimento do que outros designs de aviões. Com o início da guerra em setembro de 1939, 9 esquadrões estavam equipados com o Spitfire Mark I. Apesar dos insistentes pedidos dos franceses, o comandante em chefe do comando de caças recusou-se a enviar Spitfires para a França durante o Blitzkrieg alemão de maio e junho de 1940. A sensatez dessa escolha logo ficaria evidente. O Spitfire era crucial para missões de suporte na proteção da força expedicionária britânica e das tropas francesas remanescentes, enquanto se reuniam nas praias frias e ventosas de Dunkirk. De 23 de maio a 4 de junho de 1940, os Spitfires voaram inúmeras missões contra Messerschmitts, Stukas e outros aviões alemães, enquanto tentavam destruir as tropas aliadas presas naquelas praias. Em uma missão sobre a costa de Dunkirk, o tenente de voo Robert Stanford Tuck derrubou um Messerschmitt Bf-110, evitou por pouco uma colisão com outro dos caças de 2 motores
e então estava se aproximando de uma terceira presa, quando percebeu que estava voando diretamente em direção a fios elétricos. Com reflexos relâmpago, ele puxou os controles para cima. O ágil e flexível Spitfire respondeu instantaneamente e Tuck evitou por pouco a armadilha mortal. Ele recuperou a compostura, acelerou seu poderoso motor Merlin e voltou a perseguir o BF-110. Ele puxou o gatilho e disparou uma rajada curta de suas 8 Brownings no caça alemão, fazendo-o cair. Tuck rapidamente se tornou um herói britânico ao derrubar 5 aviões alemães em 2 dias para ganhar sua designação de as. Suas façanhas e as de outros pilotos de Spitfire provavelmente salvaram dezenas de milhares de soldados aliados em Dunkirk da morte ou de serem prisioneiros de guerra durante o conflito. Em julho de 1940, o comando de caças da Royal Air Force tinha 19 esquadrões de Spitfire disponíveis, mas a Grã-Bretanha estava sozinha contra o poder da máquina de guerra nazista. 2.600 caças e bombardeiros da Luftwaffe para destruir a Royal Air Force na Batalha da Grã-Bretanha. O comandante alemão Hermann Göring previu que a vitória levaria apenas alguns dias. No início da batalha, a Royal Air Force tinha lá apenas 640 caças, Hurricanes e Spitfires. O Hurricane, na verdade, superou em número o Spitfire durante a batalha e assumiu o fardo da defesa contra a Luftwaffe, mas devido ao seu desempenho superior, a taxa geral de desgaste dos esquadrões de Spitfire foi menor do que a das unidades de Hurricane, e as unidades de Spitfire tiveram uma proporção de vitória para perda maior. No final da batalha, em outubro, a Royal Air Force, melhor organizada, havia derrotado a Luftwaffe e abatido 1.887 aviões alemães. A Royal Air Force perdeu 1.023 aviões. Outras ações na Segunda Guerra Mundial. Depois de não conseguir destruir a Royal Air Force em 1940, a Luftwaffe focou principalmente no bombardeio de alvos industriais e civis britânicos até maio de 1944. No final de 1941, o alemão FW-190 foi introduzido, que superou o Spitfire. No entanto, o modelo mais novo, Spitfire Mark IX, restaurou a paridade no ano seguinte e eventualmente recuperou a vantagem. Permaneceu como um caça de primeira linha durante toda a guerra. Uma das principais contribuições do Spitfire para a vitória dos aliados foi como aeronave de reconhecimento fotográfico. Desde o início de 1941, o desempenho em alta altitude tornou-o imune à interceptação, e os tanques de combustível que substituíram as metralhadoras e compartimentos de munição nas asas deram-lhe alcance para sondar a Alemanha Ocidental a partir de bases britânicas. Às vezes desarmado, voava em altitudes altas, médias e baixas, muitas vezes indo longe em território inimigo para fornecer um fluxo quase contínuo de valiosas informações de inteligência durante a guerra. Em 1940 e 1942, os Spitfires de reconhecimento fotográfico forneceram as primeiras fotografias dos sistemas de radar alemães Frey e Würzburg. Em 1943, suas fotos aéreas ajudaram a confirmar que os alemães estavam construindo as Vergeltungswaffen V1 e V2 em Peenemünde, na costa do Mar Báltico da Alemanha. No final de 1943, Spitfires, movidos por motores Rolls-Royce Griffin, que desenvolviam até 2.050 cavalos de potência, começaram a entrar em serviço. Atingindo velocidades de 708 km por hora e altitudes de 40.000 pés, esses aviões foram usados não só para observar, mas para abater as bombas Vaso, que começaram a atingir a Inglaterra em junho de 1944. Malta era uma base estratégica, aliada-chave na Segunda Guerra Mundial.
As forças do eixo sitiaram a ilha e atacaram os navios britânicos de suprimentos. Até 1942, os suprimentos em Malta estavam acabando. A Royal Air Force pediu reforços e, durante o verão, centenas de Spitfires foram enviados por porta-aviões. O avião foi crucial para obter superioridade aérea. O cerco a Malta foi quebrado, tornando-se uma base crucial para abastecer as tropas britânicas na África e lançar ataques futuros à Itália. Em junho de 1944, os Spitfires desempenharam um papel importante na maior invasão marítima da história, quando os aliados desembarcaram na Normandia e ganharam um ponto de apoio crucial na França. Os caças deram forte apoio aéreo aos desembarques do 500 e A-500, e muitos foram adaptados para realizar ataques às forças terrestres alemãs como bombardeiros de combate. O Spitfire também serviu na frente oriental com a Força Aérea Soviética. Apesar de algumas aeronaves terem sido usadas no serviço de linha de frente em 1943, a maioria serviu no ramo de defesa antiaérea. Um total de 1.185 aeronaves Mark IX foram entregues através do Irã, Iraque e do Ártico para os portos do norte soviético. Enquanto isso, o quarto grupo de caça das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos usou o Spitfire até ser substituído pelo Republic P-47 Thunderbolt em março de 1943. No Teatro do Pacífico, o Spitfire às vezes encontrava o Mitsubishi A6000 japonês. Embora não fosse tão rápido, o Zero poderia superar o Spitfire, poderia sustentar uma subida em um ângulo muito íngreme e poderia permanecer no ar por 3 vezes mais tempo. Os aliados alcançaram a superioridade aérea quando a versão Spitfire Mark VIII foi introduzida. Uso final. Os Spitfires permaneceram em serviço na Royal Air Force após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 5 de fevereiro de 1952, um Spitfire do Esquadrão 81, baseado em Kai Tak, em Hong Kong, alcançou provavelmente a maior altitude já alcançada por um Spitfire. Piloto, tenente de voo Edward Ted Paulus, subiu para uma altitude indicada de 50.000 pés, com uma verdadeira altitude de 51.550 pés. A pressão da cabine caiu abaixo de um nível seguro e, ao tentar reduzir a altitude, Paulus entrou em um mergulho incontrolável que sacudiu violentamente a aeronave. Ele eventualmente recuperou o controle em algum lugar abaixo de 3.000 pés e pousou em segurança sem danos discerníveis em sua aeronave. A avaliação dos dados de voo registrados sugeriu que ele atingiu uma velocidade de 690 milhas por hora, Mach 0,96 na queda, o que teria sido um recorde para a maior velocidade já alcançada por uma aeronave movida a hélice se os instrumentos fossem considerados mais confiáveis. No final dos anos 1940 e 1950, os Spitfires foram comprados e usados extensivamente pelas forças aéreas de muitas nações, incluindo França, Holanda, Suécia, Itália, Grécia, Turquia, Índia e Birmânia. Em uma reviravolta estranha, durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 1949, Spitfires de ambos os lados se enfrentaram sobre Israel e o Sinai egípcio. A última missão militar do Spitfire da Royal Air Force foi em 1º de abril de 1954, quando a aeronave foi usada para reconhecimento fotográfico na Malásia, em busca de guerrilheiros comunistas. No entanto, o Spitfire continua a voar com a Royal Air Force hoje como parte das exibições aéreas de um voo memorial da Batalha da Grã-Bretanha. Se você gosta destes vídeos, inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. Para mais conteúdo sobre história militar, confira nossa biblioteca de vídeos. Obrigado!